Boa noite, Sérgio. Boa noite, Firmino. Aqui Marcos Campos, Rádio Cultural FM e também Rádio Clube. Sérgio, falando um pouquinho sobre a partida de hoje, queria que você fizesse uma análise sobre esse jogo, onde o São José conseguiu dominar no primeiro tempo e no segundo acabou perdendo um pouquinho o ritmo. E aproveitando a segunda pergunta, você já pensa em uma possível permanência ou saída do São José? Boa noite. Boa noite. A síntese é essa mesmo. Um primeiro tempo bom, a gente mexeu muito no time, vocês já sabem todas as razões. E eu acho que houve entendimento, houve uma resposta boa. A gente jogou contra uma equipe que é exemplo do São José, poderia estar num momento melhor na competição. Um time que também quer jogar, um time que jogou o Campeonato Mineiro e chegou numa boa classificação, tem entrosamento, dificultou. Eu acho que nós tivemos a nossa ocasião de fazer mais do que no final do primeiro tempo poderíamos ter adquirido uma tranquilidade para começar o segundo com uma vantagem maior. Isso, de uma certa forma, personaliza os jogadores no campo, dá uma margem de confiança, né? Minimiza e o risco de um erro contundente. Eles se lançaram ao ataque. A gente teve ocasiões, mesmo assim, em alguns contra-ataques. O time, por um ritmo de alguns jogadores menores, sentiu um pouco, porque o jogo foi muito efetivo, né? Foi muito competido. Mas a gente poderia ter ganho esse jogo, a verdade é essa. No final corremos risco, porque o jogo ficou bem espaçado, confronto, o desejo de terminar melhor em casa, você se expõe um pouco. É a análise que eu faço, muito perto daquilo que vocês estão vendo, imagino eu, alguns jogadores respondendo bem. Eu acho que nós temos um limite, né? É um limite, e esse limite não estou levando para o lado crítico. Acho que a competição pediu mais ao longo de todo esse cenário todo. E a gente tinha condições de ultrapassar esse limite. E às vezes a gente trava nele. Porque o adversário também tem os seus propósitos, tem os seus desejos. E a gente trabalha muito em cima daquilo que a gente acredita. Eu acho que foi um processo de maturação num bom clube, um clube que tem boas condições de trabalho, que tem estrutura, que está incomodado, que está machucado. E que fez as suas escolhas iniciais lá atrás. Era uma competição que poderia ter sido avaliada de uma forma diferente. Personalizar o time com algumas peças que poderiam fazer as demais todas funcionarem melhor. É o sentimento que eu tenho. Até um lado elogioso, porque eles trabalham muito, eles entregam tudo, e às vezes o limite trava. E esse limite é em cima de escolha, de desgaste de jogo, de momento, de circunstância, de um melhor posicionamento, de inimigo o contra-ataque, de se posicionar bem, de dar uma contribuição para o companheiro que está desgastado para que ele não tenha que correr mais do que naquele momento específico o jogo pediu. Então é uma junção de ações no jogo de futebol que propicia, às vezes, o adversário ter o momento deles, ter a ocasião deles. Então essa leitura que eu faço. Quanto ao segundo momento, como eu disse, quando a gente faz escolhas profissionais, você embasa muito naquilo que você vai encontrar. Né? Com quem você vai, no momento que vai, eu não tenho garantia nenhuma disso, porque a gente militou dentro de uma competição que nos exigiu muito, mas em relação ao clube, nenhum resquício de nada, simplesmente é uma estrutura muito boa para se trabalhar, é um clube que pode oferecer, inicialmente, uma formatação de um time de escolhas de profissionais, um time contundente, um time que pode mandar melhor os jogos em casa. A gente não perdeu em casa, mas ganhou pouco. Então existe tudo isso a ser considerado. É evidente que isso inicialmente não vai partir do profissional Sérgio. O clube precisa avaliar tudo aquilo que ele viu, que ele viveu conosco aqui. Partindo de um desejo positivo, a gente conversa. E obviamente a única coisa que me compete a fazer agora, ou poderia, é avaliar tudo aquilo que eu acho que é possível fazer da minha observação nesse processo. Simplesmente comentários que deverão ocorrer caso exista esse desejo. E aí a gente definir uma diretriz, um caminho, fazer as escolhas. Eu acho que nesse momento a gente também vai avaliar, mas vai ser avaliado, para que a gente comungue do mesmo desejo, do mesmo sentimento, direcione por um caminho, se acredite nele, unifique tudo. Eu não posso nesse momento julgar nada além daquilo que eu vim para fazer, que era um time para construir resultado, mas existe uma estrutura funcionando aqui, existem relações que nesse processo, antes até da minha chegada, pode ter acontecido alguns desgastes, né? Nem sempre tudo é sempre das maravilhas. Quando as coisas não caminham bem, é onde mais você
encontra ou conhece a personalidade, o perfil dos profissionais que militam no trabalho, sem transferência de responsabilidade, sem culpabilizar ninguém. Então, é esse entendimento que eu tenho de futebol. Eu só vejo que o São José é exemplo de alguns outros times, porque a gente não sabe como vai terminar o ano para os demais jogadores. Times que jogam a competição ou vão jogar a competição da Série 2, os 8 anos pode ficar na divisão B, Ferroviária pode subir. Isso demanda um investimento, uma preocupação da concorrência maior. Você precisa ser mais assertivo em quem você vai trazer, porque você, tendo o entendimento que você possa brigar acesso, você tem que saber contra quem você vai brigar acesso. Esse sentimento, esse desejo, essa petulância, essa confiança. São José é um clube que oferece condições para ambicionar acesso, para trabalhar para isso. Você precisa escolher com quem você vai, você precisa se cercar bem e pôr pessoas que personalizem em frente possibilidades, que é o que vai ser passado, imagino, e as dificuldades que a competição vai te proporcionar. E ela vai te proporcionar. Você não ganha um campeonato de acesso nadando de braçada, você vai enfrentar dificuldades. Então, esse é um contexto todo que precisa ser avaliado muito pela direção do clube, pelos profissionais que seguiram aqui, que já têm o seu momento definido, fazer as suas escolhas, depositar confiança nos profissionais que porventura houver, sentar para definir diretriz. Eu acho que existe, em ocasiões como essa, autonomia, ela precisa existir, porque senão não faz sentido você contratar profissionais e ficar direcionando qual é o caminho. É confiar nessas pessoas e entregar, confiar e fiscalizar. Você tem que ter no futebol, todo mundo entende um pouco, todo mundo sabe um pouco. E às vezes a passionalidade, o emocional desse processo todo, faz com que você, em momentos difíceis, transfira para se executar. Acho que o futebol profissional para pessoas, eu acho que isso é um handicap altamente importante que poderia ter acontecido com mais frequência nesse processo. E quando as coisas caminham bem, é não encontrar no companheiro, não encontrar na estrutura, nos profissionais, na comissão, uma possível justificativa. É entregar mais, é contribuir mais. Quando eu falo em limite, é isso que eu estou me referindo. É um limite possível. O limite ele pode ser aqui, ele pode ser aqui, ele pode ser aqui, ele continua limite, mas num patamar maior. Isso que eu falo em personalizar a equipe de jogadores que tenham esse compromisso. O futebol hoje, às vezes, enoja, porque todo mundo, quando chega no lugar, ele fala: eu vim aqui para ter história a respeito dessa camisa, ele teve um sonho, e com 4 bons jogos ele já não tem mais sonho, porque surgiu uma ocasião melhor. Então você precisa escolher com quem você vai em ocasiões como essa, e valorizar, e às vezes apostar. Eu acho que a gente usa a palavra fome. Eu acho que em torneio de acesso, você não precisa supervalorizar o profissional. Você precisa premiá-lo e fazer com que ele sonhe por uma coisa maior, por consequência daquilo que está por acontecer. Isso é um caminho que eu percorri muito na minha vida. Eu dou muita importância por isso. E às vezes uma aposta num profissional é melhor do que uma redundância, uma supervalorização do profissional que vai mais tentar usufruir dos companheiros do que entregar. A gente vê bastante isso no nosso futebol. Exemplo, o Firmino, que acabou de chegar conosco. E uma semana ele entregou muito, porque ele domina a função dele, porque ele é especialista, porque ele incomoda, porque ele tem fome, desejo, e talvez por alguma ocasião, direcionado por alguém, ele próprio fez uma escolha que não era melhor. Então ele deu, para mim, exemplificar isso, aquilo que eu acho que um time de futebol que briga acesso precisa ter. Um time formado, competitivo, comprometido e incômodo. E o incômodo, quando é consagrado, é um cômodo para o time, para o clube. Porque ou ele joga ou ele não ajuda quando ele vier jogar. Ele só fica esperando o contrato terminar. E hoje os campeonatos são muito curtos. Então, tudo isso, para bons interpretadores, é a leitura que eu faço do futebol moderno. Quando você tem tudo isso muito bem definido, você milita bem na competição que você joga. Você enfrenta dificuldades, mas as possibilidades são maiores, a dúvida é menor. Você está sempre mais convivendo com a proximidade do êxito do que com o fracasso. Então é esse entendimento que eu tenho de tudo isso, e feliz pela oportunidade, convicto naquilo que eu acredito, que se oportunamente for, colocarei isso à gestão do clube, e se eles entenderem que seria importante um diálogo
para que se siga um processo desse, eles precisam escolher com quem vai, né? Que já está tudo estabelecido. A competição está por terminar, os compromissos por encerrar. E, pessoalmente falando, as ocasiões surgem, mas quem me conhece, eu não converso com ninguém no futebol que não seja a minha prioridade. A prioridade é sábado que vem, lá em Costa Rica. Até lá eu tenho um compromisso moral, pessoal, e que eu preciso entregar o melhor possível, para depois, a partir daí, ser avaliado, ser julgado por tudo aquilo que aconteceu. E se por um acaso, por uma expectativa que vai existir, for escolhido uma possibilidade de continuidade, aí eu vou me posicionar de uma forma mais efetiva sobre tudo aquilo que eu vivi aqui e observei. Eu não me exponho, não exponho ninguém em relação àquilo, porque isso chama-se transferir responsabilidades. Eu acho que é uma ocasião oportuna que poderá acontecer. Se isso, porventura, vier a ocorrer, é evidente que seria uma satisfação. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Firmino. Pedro Bavoso aqui da Rádio CBN Vale. Pergunta para o Firmino. Firmino, como é que você analisa a sua estreia, né, com a camisa do São José Esporte Clube? Você que marcou o primeiro gol ali aos 30 minutos do primeiro tempo. Queria que você fizesse uma análise da sua partida hoje e também perguntar, né, você fica para 2025 também com o São José Esporte Clube? Boa noite. Boa noite a todos. Fico feliz, eu acho que dei o meu melhor, né? Felizmente machuquei meu tornozelo ali na disputa do gol. Fiquei um pouco limitado, mas consegui jogar o tempo todo. Eu acho que dava para ser um pouquinho melhor, não só eu, mas meus companheiros. Mas eu acho que a gente se dedicou, correu, se doou, buscou a vitória. Às vezes as coisas não conspiram a favor, né? Mas eu acho que fui muito bem. Tem um pouco de ansiedade, pouca semana trabalhando com os meninos, tem um pouco do entrosamento também que não ajuda, né? Mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que eu fui bem, pude ajudar a equipe com o gol, correndo, se doando. E sobre ficar no clube, o meu contrato foi um pacote, né, desses 3 jogos aí. Então eu vou tentar dar o meu melhor, falta mais um jogo, e depois sentar com a diretoria. Se eles acharem que eu mereço ficar no clube, eu acho que eu tenho vontade de ficar para A2 aí. Mas, primeiramente, estou focado, igual o professor, no Costa Rica, dar o meu melhor lá, buscar a vitória e fechar com vitória nessa Série D. Bom, voltando ao Sérgio, sobre o jogo de hoje, você preparava 2 substituições de um banco de reservas limitado hoje, quando saiu o gol de empate do adversário. Mudou muita coisa, atrapalhou demais esse momento, Sérgio? Você sofreu o gol de empate, independente das circunstâncias, nunca é bom. A troca foi pertinente em relação ao risco, principalmente depois que a gente teria que se expor mais para buscar um resultado melhor. Descansar um setor, né? E colocar contundência, colocar o individual, colocar mais força para que a gente pudesse construir algumas possibilidades a mais e a gente ia se expor por isso. O adversário já se satisfez quando empatou e ele passou a dominar a função de contra-ataque. Eles foram dominados, e aí no erro, no preciosismo, às vezes numa escolha que não foi a melhor delas, porque o desgaste do jogo às vezes propicia isso aos jogadores. Você está cansado, quanto mais simples, mais curto e mais envolvente você for, melhor, minimiza o erro. A gente começou a esticar a bola, fazer o jogo longo, e aí quando eu vi o erro, o adversário já estava mobilizado para fazer o contra-ataque, para puxar as jogadas de espaço. Isso ocorreu após o gol do empate, mas em decorrência daquilo tudo que houve no jogo. Eu acho que quando a gente monta alguma coisa, quando eu tenho um desejo de fazer alguma coisa, eu preciso controlar o jogo. Por isso que a gente usa muito apoiadores, por isso que a gente usa os meios, para que eles sejam abastecidos e você tenha contundência pelos lados e efetivo por dentro. Porque a bola chega, eu digo sempre a eles quando eu chego no lugar, normalmente os centroavantes nós fazem gol, porque a bola chega lá, ele só precisa estar lá para terminar as jogadas. Quando as dificuldades começam a aparecer, cada jogador quer fazer um pouco demais, porque ele não é o melhor dele. Ele quer vir armar, ele quer sair da área, o lateral ele quer fazer lançamento, ele não é o melhor para fazer isso. E a gente usa sempre os meios, a gente sempre dá essa importância e cobra isso, para que esses jogadores efetivamente funcionem o jogo todo. Eles têm que receber a bola para fazer as coisas acontecerem. Eles controlam se o jogo está fugindo de controle, se o jogo está vivo, se o contra-ataque está contundente. Usar os volantes
para recomeçar ou minimizar uma margem para que você tenha os seus jogadores mais no campo ofensivo, você não fica nessa ligação direta. Então, quando você atinge isso, e eu acho que muito, uma grande parte dos jogos que a gente fez, a gente funcionou assim. A gente teve contundência, volume, dominou. Os principais adversários, talvez aqui, sofreram muito com a gente, porque a gente durou mais, a gente usou mais isso. Então, quando você entende que o jogo de futebol pede essa interpretação, que a gente fala muito em personalidade, muito em perfil de jogadores, às vezes o jogador que sabe jogar o jogo, que lê o jogo, eu me recordo no discurso de alguns profissionais, eu uso sempre isso aqui como exemplo. O Guardiola, quando chegou no Bayern, o discurso dele é que os jogadores não sabiam jogar bola. No Bayern de Munique, campeão alemão, finalista da Champions, e depois de 3 meses os jogadores entenderam que eles não sabiam jogar o futebol de verdade. E eu acho que isso ocorre muito no Brasil, porque você monta um time por período, por temporada, por competição. E você sempre perde a identidade. Um jogador funciona melhor no clube, não funciona no outro. Aí o cara que tem um poder aquisitivo maior contrata um jogador que funcionou lá, mas não avaliou como funciona o time que ele tem. Então essa leitura que eu faço quando você faz escolhas, por isso que os treinadores hoje ganharam importância, os analistas, os gerentes, né, os CEOs, porque esses caras têm por obrigação de entender o que eles têm e o que eles precisam. Então quando você vai para o jogo, você tenta criar uma identidade de controle para que você não sofra na competição. É o que eu tentei buscar e busquei o tempo todo aqui. É um time que consiga controlar e que seja contundente e efetivo. E quando a gente tem o nosso momento, quando a gente tem o nosso terço de jogo, a gente precisa ter números. Os números são os gols. Eu dominei, como foi aqui com a Água Santa, um jogo absurdo, e você não foi efetivo. E aí você lamenta, e você aí vai ser julgado. E aí o torcedor, você tem imprensa, fala, pô, mas tudo aconteceu, mas o cara não funcionou. Mas a troca talvez fosse a outra. Mas o cara que tinha que pisar o jogo não pisou. Então, sabe o que vira isso, se a gente ficar respondendo? Transferindo responsabilidade. Então, quando você faz as escolhas, você acredita e confia no profissional, você espera dele sempre que ele entenda o que está se passando no jogo. E quando você tem esse perfil de jogador, você precisa dar importância, porque mesmo quando algum jogador não funciona bem, esse cara está lá resguardando, respaldando um passe errado, uma jogada que não é bem concluída. Então esse é o entendimento. Então, a ideia de trocar, e depois a gente fez mais uma troca, é porque a gente tinha que, de alguma forma, fazer com que as coisas continuassem, pelo menos no volume, no entusiasmo, porque o jogo desgastou e foge do controle, que a gente fosse efetivo numa bola, acabou correndo, né? A cabeçada do Firmino na trave. Então essa é a leitura que eu faço de tudo isso, e o sentimento de que poderia ter sido melhor. Mas é a minha leitura desse processo todo. A gente enfrentou limites, e esses limites vinham ocorrendo no jogo, às vezes no entendimento do trabalho, numa substituição. Mas você não tem uma regularidade absoluta, você cai nesses momentos. E para você fugir disso, você precisa ter atletas profissionais que entendam tudo aquilo que se passa. Às vezes um jogador custa mais um pouco, às vezes um jogador que recebe uma oportunidade, tem fome e não fez uma escolha boa, merece uma ocasião. Então é isso que eu vejo como tudo aquilo que a gente está vivendo ainda aqui. É que o futebol atual, moderno, competitivo de cobrança, precisa ser entendido, interpretado, e às vezes leva tempo. E a pressa das coisas, o que cerca o futebol hoje, que é, de uma forma egoísta e individual, resolver o seu problema. O jogador está bem ali, não, mas ele vai para outro lugar, porque eu tenho uma contribuição melhor. Daqui a 6 meses, o mesmo jogador está te oferecendo de novo, porque não deu certo onde ele foi. Mas quem fez o negócio lucrou. E essa leitura que eu falo de jogador de personalidade, jogador que entende, que às vezes você vai de uma escolha econômica um pouco menor, mas que vai te estruturar e lá na frente, profissionalmente, vai te beneficiar para longos contratos. Né? Você vai ter regularidade. E a gente defronta o tempo inteiro com esse processo. Por isso que às vezes oscila, por isso que às vezes o jogador não responde. Porque quando ele está mal demais, o clube quer se livrar. Quando ele está bem demais, ele quer. Então, assim, comprometimento, respeito, todo mundo fala isso, né? Tradição, camisa, clube centenário. Se a gente for bem específico e exigir bem, você não vê isso na recorrência. Você só vê o discurso, tudo muito superficial. Por isso que eu falo sempre, tudo que você vai fazer na vida, se você não tiver convicção, mesmo quando as coisas não caminham bem, mas você saber que vai dar certo, você precisa agir. Quando as coisas estão caminhando muito bem, você não pode se deslumbrar,
porque pode não caminhar em dado momento, a exigência da competição vai te tirar mais. Então isso é um jogo que, a cada instante dentro do momento da competição, do jogo, das escolhas, da formação, corre. Você só precisa ser efetivo, você precisa ser muito atento a tudo isso, para atender o desejo do clube, né? Que é o que é um clube de futebol. Tem torcida, tem paixão, tem história, tem desejo, tem sonho. E no momento da competição, ele é totalmente entregue a quem o representa dentro do campo. Quem se prepara para isso, mas quem dentro do campo efetivamente faz com que as coisas possam ocorrer. Por isso que às vezes você oscila, você espera alguma coisa melhor, você tem um melhor momento, ele não ocorre. E depois a gente fica aqui dando entrevista, quase como que justificando tudo isso, mas com um entendimento muito profundo daquilo que aconteceu. Às vezes eu vou para minha casa, eu fico avaliando tudo aquilo, ponho um jogo de novo para assistir, vejo o meu adversário, ao mesmo tempo que eu estou formando uma opinião em cima daquilo que eu preciso, daquilo que é necessário fazer, eu já estou trabalhando alguma coisa que futuramente pode ocorrer, para que você seja muito preciso e nunca haja na emoção, seja bem realista e viva de uma forma muito intensa isso. E para mim, eu costumo dizer que eu já estou na volta desse processo, que eu canso ao futebol, que me mantém movido. E aí quando eu vejo reciprocidade, quando eu vejo todo mundo puxando, conspirando junto, isso me motiva. E aí não é dinheiro, aí não é condição e entendimento de que as coisas possam ocorrer. Então quando você tem tudo isso sob controle, qualquer coisa que você faça dentro de um jogo, tudo aquilo que você faz para que as coisas possam acontecer, você tem um pouquinho de noção das possibilidades e das consequências. Você só precisa comprometer todo mundo entregar o seu melhor e não ficar discurso vazio. De começo de campeonato e de fim de campeonato. Se você não viver uma competição de uma forma muito profunda e intensa, tudo é parcial, tudo tem um período curto. Porque todo mundo tem pressa nas coisas. Se dá certo, eu quero para o melhor, se não dá errado, não quero mais aqui. Então, por isso que eu sempre me apego a nisso, que são os valores que eu defendo sempre. Senta-se, defina-se tudo, escolha sobre quem vai, como você vai jogar, de que forma você vai enfrentar os seus concorrentes. Não gosto de dar muita importância ao adversário, porque você se deprecia. E entregue tudo para que esse jogo seja o melhor. Depois, segunda-feira, você avalia e desenha uma outra possibilidade. E não fique buscando o próximo jogo, o futebol é assim, o campeonato é assim, as coisas acontecem. Não, eu tenho uma leitura diferente disso. Se você vive de uma forma muito profunda e intensa, tudo dá certo. Ele só pode, às vezes, demorar um pouco mais, mas ele vai dar certo. Se você faz na emoção, se você faz no entusiasmo, na empolgação, às vezes dá certo naquele momento e depois demora muito para voltar a dar. Por quê? Porque você impregnou um comportamento, um hábito e vícios que às vezes é difícil mexer. E a gente vê nos grandes clubes hoje do Brasil. Os clubes são muito mal dirigidos administrativamente. Eles ficam culpando o técnico, o jogador. Não, é coisa muito mais enraizada, muito mais profunda. Isso aí não se fala, porque é conveniente não falar. Muita gente é conveniente não falar. E aí, quando você vai fazer essas escolhas profissionais, fazer alguma coisa, construir uma história, escrever um capítulo específico no clube de futebol e ser lembrado eternamente, às vezes o cara não prioriza isso, ele não dá importância. Por isso que a gente acaba vivendo esse pobre futebol brasileiro atual. Sérgio, boa noite. Firmino, boa noite também. João Delfino aqui da Câmara. Sérgio, no começo da coletiva o senhor disse sobre o clube, a diretoria se vê com quem que eles querem estar para o ano que vem, para uma Série 2, para uma Copa Paulista. Queria saber do senhor, que o senhor disse que se for da vontade deles, do senhor permanecer, sentar, conversar sobre situações que o senhor viveu. Como você vê essa sua participação? Você acha que pode ajudar nisso numa formação de elenco do seu elenco, né? Um time montado por você, do seu conhecimento da divisão da Série A2, da Copa Paulista, que o senhor foi o último campeão. Como que você vê isso, essa sua possibilidade de ajuda para o ano que vem? Olha, eu acho que inicialmente essa avaliação de tudo aquilo que aconteceu é de quem comanda, de quem põe a estrutura para funcionar, né? E eu acredito que eles vão ouvir pessoas das quais eles confiam, aquilo que eles militaram, e formar uma opinião muito pessoal em relação a isso. Quando vem para a minha responsabilidade, e é uma coisa que eu não gosto de, embora a responsabilidade seja de quem arme o time para jogar, mas na hora de você fazer escolhas no profissionais, você precisa ver quem possa se identificar, você se definir daquilo que o clube tem como história principal, o perfil
que a torcida gosta de time jogando, a maneira pela qual viveu os seus melhores dias. Quando você tiver tudo isso sob domínio, sob controle, aí você começa a destrinchar a possibilidade do futebol, formação de times de futebol, nos quais eu fiz nos últimos anos. Embora aparenta ser muito simples, ela é extremamente desgastante. Porque às vezes você quer trazer um jogador que funcione, e daqui a pouco você quer mais 2 jogadores que possam ser consequência. E você não tem aqueles nomes, porque você não tem o recurso, a estrutura para isso. E aí você tem que rever se é aquele jogador que você está negociando é o ideal para você trazer. Então, é muito desgastante, porque você tem que ter uma margem de erro pequena. Se você errar mais de 10%, você compromete o campeonato, quando você quer jogar no topo. Senão você simplesmente valoriza alguns deles e faz uma campanha intermediária. Todo mundo sai bem, isso aconteceu, está acontecendo aqui conosco. Então, eu acho que a contribuição de qualquer profissional, e não é nem o Sérgio especificamente, qualquer profissional tem que ter, primeiro, é ter a responsabilidade, a dignidade de representar aquilo que ele está assumindo como compromisso de uma forma integral, para que não haja arrependimentos, para que nesse processo você só corrija o caminho. Já pensou você contratar 4 jogadores na primeira rodada, na maioria desses 4 jogadores, você errou, certo? Você comprometeu todo o trabalho, então não faça isso. Eu acho que você precisa ter pessoas que disseram, primeiro escolher muito bem isso, e debater bastante qual é a maneira pela qual você vai ter o perfil do teu time. E aí você ir no mercado e você vai encontrar 1000 jogadores. E dentro desses jogadores todos, você ir filtrando conduta, comportamento, história, lastro, um momento que de repente ele escolheu num lugar que não caminhou bem e ele merece uma nova oportunidade, isso ocorre bastante, ocorreu muito comigo isso. E se você tiver que ser efetivo, específico, num nome que haja um consenso, esse cara tem que ser muito mais do que um bom jogador, porque ele vai ser a referência do processo. Então, esse é um tempo que você precisa desgastar. E aí não seria especificamente uma pessoa, porque é um erro pegar a chave e dar para o Sérgio, faz aí o que você acha, e se não der certo, quem responde? O Sérgio responde, e o Sérgio, e aí agora? Como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar sem o cara? Então, é debater muito isso. E às vezes eu discurso de uma forma muito forte, porque eu tenho 1 milhão de defeitos, mas esse eu não tenho. Eu me incomodo quando eu não entrego alguma coisa, eu me incomodo porque eu tenho história, eu tenho berço, e eu quero entregar sempre o melhor possível. Então, eu me desgasto bastante para escolher as pessoas que vai seguir comigo, porque um handicap você tem que ter conduta, caráter, postura. Se você tem isso, você tem um bom jogador. Então, algum jogador que você tem, você às vezes vai buscar no mercado, ou esse cara está vivendo um momento bom, ele é muito bom jogador. Pô, mas é o histórico dele, só problema, cara. Ah, mas ele vai fazer, e agora ele vai mudar? Não, não vai mudar. Ele só vai esperar a ocasião para se beneficiar, para jogar no brejo. Então, é um momento de muito desgaste quando essas coisas ocorrem. E quem vai fazer o investimento precisa estar de acordo com isso. E delegar. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas não entregar tudo. Não acho justo. Mas eu já vivi em alguns lugares que eu tive que assumir isso. Por quê? Porque não tinha muita capacidade, competência, orçamento. Tinha as pessoas das quais estavam te escolhendo também para estar próximo. Então aí facilita tudo. Porque é uma troca de sentimento. O São José vive uma coisa maior do que essa. O São José tem a condição, tem a estrutura, que deve melhorar, que eu tenho vivido aqui, vai ficar melhor para os profissionais que estarão aqui. Mas atrás disso vem expectativas e vem cobrança. E aí você não vai medir, eu perdi para o time da Série B. Não estou medindo força da Série B, eu estou medindo o meu tamanho, o meu limite, o meu sonho. Eu preciso me desafiar. Então, você precisa ter tudo isso sob controle. Por isso que eu digo sempre, quando você termina um processo, você tem que ser frio e agir efetivamente, se necessário for. Mas vai ter, mas você é a função de quem manda, é a função de quem tem o controle, é determinar e mostrar o caminho. E se porventura houver a possibilidade de você delegar e formar essa união de sentimento, e aí você vê a experiência, eu tenho, o orçamento meu é esse. Mas se você não me der jogador, eu não vou fazer campanha boa, não, então certo, não vai acontecer. O orçamento é esse, você precisa montar um time, porque aqui tem arquibancada, porque aqui tem público, aqui tem expectativa, tem cobrança, tem programas que debatem tudo isso, tem rede social. Se você contrata jogador vulnerável, isso, porque o jogador de futebol é muito bom quando falam bem, né? Quando fazem uma crítica, ele quer responder. Então, não é um elogio. É essa leitura que eu faço do processo. E hoje é extremamente dificultoso, porque é um
conveniência, é um mundo de individualidade. É bom para mim, não importa. Eu estou jogando, não importa. Não, o cara tem que se incomodar que o outro não está jogando bem e tentar ajudar a melhor. Então, essa junção de sentimentos, essa leitura que eu faço. Às vezes, para você ser assertivo, você precisa assumir uma responsabilidade maior. Eu acho que esses caras jogam. Trazem esses caras, eles vão jogar. Eles vão funcionar. E bater no peito e trabalhar para isso. E criar uma relação, aqui não é uma pessoa com a outra, aqui é uma entidade que a gente representa. A gente precisa, cada um fazer a sua função da melhor forma e desafiar o limite. Porque se todo mundo tiver no ápice da carreira, ninguém joga Série A2, ninguém trabalha na Série A2. Série A2 é o limite que o profissional tem. Ele é escolhido para estar ali, porque talvez é o limite que colocaram nele. De repente nem é o limite que ele tem, é menor. Ele precisa mais. E tem cara que acha que é um limite absurdo e não tem o limite para jogar Série A2. Então você precisa formar opinião, observar bastante, fazer escolhas. E eu acho que o clube, obviamente, a partir da semana, já deve estar correndo, imagino eu, mas a partir do fim da semana que vem, de verdade refletir sobre tudo, porque existiu muitas coisas boas nesse caminho todo, da SAF aqui especificamente. Gosto muito das pessoas que estão aqui, confio muito, são pessoas do bem, e essas pessoas precisam estar no futebol, porque às vezes as pessoas se desanimam, porque o mundo do futebol não é convidativo para a gente decente e do bem. Ele vive expurgando pessoa boa para que a canalice prevaleça o país, na verdade, é assim, né? A gente vive isso o tempo inteiro, até agora, e estamos vendo isso. Então, é a leitura que eu faço nesse processo todo, cara. Eu amo muito, enquanto estiver em algum lugar trabalhando. Os caras vão ter um cara totalmente comprometido com tudo, limitado, talvez, mas entregando tudo para que as coisas boas aconteçam. E aí a gente tem, nesse caminhar todo, e aí talvez seja avaliado por isso, em bons números, jogadores que são valorizados, equipes que disputam mesmo sem grandes estruturas a fase de acesso, param no limite. Quando você trabalha num lugar onde você tem tudo, o limite é o acesso. Você precisa estar nele, você precisa estar jogando aí. E aí você precisa construir um caminho, porque nesse caminho há muita dificuldade. Como eu disse anteriormente, quando o cara chega num lugar, ele chega porque é o que ele tinha. Daqui a um mês, com 2 rodadas, apareceu uma coisa maior e ele pode. Então, se você não escolher muito bem isso, se você não formatar muito bem isso, você vai sempre conduzir uma margem de risco muito boa. Mesmo acertando tudo, você vai errar. Mas quando você tem a conduta do processo, a índole, o caráter muito afinado, a margem de acerto é muito maior. Isso eu posso lhe afirmar, porque eu tenho vivido isso nos últimos anos, tem sido muito mais assertivo por essas razões. E quando você herda alguma coisa, quando você substitui alguma coisa, você começa a defrontar com as dificuldades ou com uma realidade que era diferente daquela que eu tinha como convicção. E aí você começa a direcionar para situações das quais precisam ser feitas e as coisas caminhando, as coisas acontecendo. Então é valorizar o que tem, é dar importância para quem está, tentar melhorar quem está do seu lado, transformar essas pessoas, porque nós vivemos um momento que era muito mais efetivo você mudar a conduta, o comportamento desse grupo de profissionais. Então, simplesmente no mercado de trazer 10 jogadores para fazer, não sei se seria possível isso. Mas é o que a gente se tentou, o que a gente buscou fazer nesse processo todo, é melhorar o processo e falar que o São José é maior do que vocês pensam. E a gente precisa crescer nele. Quem trouxe o time até aqui, quem viveu esses acessos aqui, esses profissionais que fizeram isso, em dado momento talvez tenha se acomodado num processo de crescimento. O limite não é a Série A3, o limite é a 2, o limite não é a 2. O limite é mais, é brigar pela 1. Então, quando você tem limites em relação a todo esse processo, eu acho que quem serve, quem vive ele, quem está à margem dele, precisa agir. Não está caminhando, precisa agir. O time não está ganhando, precisa agir. Não, às vezes ele está ganhando, ele precisa agir. Para que você crie uma identidade. O clube de futebol que tem, você vê hoje no mercado, movido por um profissional ou outro, quando esse time tem identidade, todo mundo que chega joga. O jogador que é lançado, ele joga. O cara contratado é pontual. Ele chega para suprir aquele que porventura saiu e precisa ter uma continuidade boa. E aí você tem orçamento, aí você tem receita, aí você tem os melhores campeonatos, aí você tem uma série de coisas que conspiram para isso. Quando você não tem tudo isso, você tem que minimizar os erros e formatar dentro do possível essa realidade que a gente vive, igual a conjuntura do futebol, agregar o maior número de profissionais possíveis, competentes, comprometidos, que naquele momento que foi feito um compromisso, seja ele qual for, seja honrado até o final.
Então a gente vai fazer aqui. Né? Houve dificuldades, mas eu termino o que você fez e deixa a impressão. Deixa a última impressão da melhor possível. Então, a leitura que eu faço da vida de uma pessoa, de um profissional, que às vezes desconsidera isso, só que as consequências da cobrança, ela vem muito imediata. Ela está ali na esquina, ela não está daqui a 10 anos. Você faz uma coisa muito equivocada hoje, conta já vem na hora. Você faz uma história bacana, você tem respaldo, você tem credibilidade, você tem paciência, você tem tempo, e as pessoas estão juntos com você. Mesmo quando o resultado não vem, elas falam, vai acontecer, o resultado vai acontecer. Então, é esse o entendimento que eu tenho desse processo todo, e que a partir do momento que a competição terminar, estará especificamente na mão dos seus carros, do grupo, são quem conduz esse processo todo, dispõe de tempo, de investimento, e que tem consequências, que responde, que se incomoda, que sofre. A gente simplesmente é um profissional que chegou e está junto. Mas as consequências que vão ficar, o processo vai ser revisto e contribuído, vai partir desse momento tá, sobre a responsabilidade deles. E eu sou feliz por ter participado até aqui de tudo aquilo, porque eu tenho todas as condições possíveis para fazer melhor. E não incomodo não ter entregado alguma coisa a mais. Mas, de verdade, cara, eu fiz tudo aquilo que era possível, do meu tamanho, que é aquilo que me permitiu fazer, sem machucar ninguém, sem transferir nada para ninguém. Ah, mas tinha que ter trazido, eu tinha que melhorar o que eu tinha, fui contratado com um acordo que eu tinha que melhorar o que eu tinha. Não, acho que melhorou? Não o suficiente. É possível fazer, rever tudo isso? É evidente, mas aí é uma escolha que vai ser feita no futuro. Sérgio, que é o Pedro da TV Band, queria falar com você e com o Firmino também sobre o sentimento que fica agora, né? Se é de frustração, porque o time jogou bem, poderia ter ido mais longe no seu entendimento. Entendo no Firmino, né? Que agora você acabou de chegar, já entrou bem no time também, mas meio que acabou o campeonato, né? Então, o sentimento é meio de frustração ou de otimismo, talvez, para a próxima temporada? Eu acho que o futebol não marca data de oportunidade, cara, em relação a isso. Mais do que o meu discurso, é isso que eu falo para eles. Eu comentei isso com o Firmino. 2 jogos que podem mudar a sua vida. E tem gente que fala, certo, muda a vida. Muda a vida, sim. O futebol já muda tudo muito rápido. Agora, o sentimento de frustração, de não ter, poxa, é evidente que existe. Nossa, me incomodo muito com isso. Sofro muito com isso, tá? Me amargou demais com isso. Porque a gente sempre acha que é capaz de fazer melhor, de ganhar, de desafiar. Só que é um processo que você tem que ter o entendimento de todo mundo, a entrega de todo mundo. E para que essas coisas caminhem, tem que comungar imediatamente de tudo. Não é um processo de transformação, a gente estava com as coisas caminhando. Agora, a partir do momento que tudo se vai, tudo se acaba, independente de onde a gente siga a vida, quando surgir, é extremamente necessário você fazer toda a reflexão possível para que você não gosta de viver isso, então crie um alicerce, um cenário que isso não volte a acontecer, que não possa acontecer. Mas quando a gente milita nos processos, eu imagino que todo mundo tem uma maneira de enfrentar isso, de viver isso. É muito ruim, porque eu não durmo. Eu quero mudar o que já está consumado, mesmo na idade, a experiência que eu tenho, não é possível. Mas me incomoda bastante da ideia. Como eu estou incomodado, mas um sentimento de que olho um para o outro, de todo mundo aqui, das pessoas todas, e a gente fez o melhor, a gente fez o limite nosso era esse, o limite não era essa competição, e a gente ficou devendo. Eu acho que fica aquele sentimento de que dava para ir mais longe, pelos jogadores, pelo treinador que nós temos, pela diretoria, pela estrutura que o clube tem. E quando eu vim para cá, eu sabia desse risco, né? E a gente poderia passar para a segunda fase e também não poderia. Não me arrependo, porque como o professor falou, é 2 jogos, ou é um jogo, ou é 40 minutos, 30 minutos, a gente pode mudar a nossa vida, né? Então, tive hoje a oportunidade de jogar o tempo todo, dei meu melhor. Agora, se Deus quiser, domingo, sábado, eu vou jogar de novo, vou dar o meu melhor, os 90 minutos, buscar ganhar o jogo, fazer gol. Então, a nossa vida é assim. A gente eu tinha muitas propostas, né? E eu fiquei naquela, vou para onde? E Deus, eu rezei, pedi para Deus e Ele colocou aqui em São José. Então, não me arrependo nem um pouco. Então, vou dar o meu melhor nesses 2 jogos que tem, agora no último, e depois ver o que Deus tem para mim. Boa noite mais uma vez, Sérgio. Boa noite, Firmino. Marcos Campos, Rádio Cultural FM, Rádio Clube. Se me permite, Firmino, pergunta para você. Hoje você fez seu primeiro gol com a camisa do São José logo na estreia, mostrou estrela também, mas ao mesmo tempo pude observar uma movimentação muito grande de sua parte. Podemos dizer que o esquema tático de hoje potencializou o seu modo de jogar? Boa noite.
Com certeza, o Sérgio Guedes, professor, ele monta o time do jeito que eu gosto de jogar, né? Um time leve, que joga para frente, que busca a bola entre linhas. E ele perguntou para mim qual que era a melhor forma que eu gostaria de jogar. E eu falei que era dando muito facão, né? Que o meu forte era profundidade. Então, o time que foi montado foi do estilo do jeito que eu jogo. E Deus acabou me abençoando com o gol aí na estreia. Fico feliz de estar ajudando a equipe. É isso aí, Estevão.